Olá! Hoje vamos falar sobre o benefício previdenciário da pensão por morte, que é um benefício então deixado pelo instituidor segurado junto à Previdência Social aos seus dependentes. Mas especificamente vamos falar de um dos motivos de extinção da perda da pensão por morte. Muitas dúvidas pairam quando se trata de relação de novo casamento ou uma nova união estável. Porque há essa dúvida ainda trazida por muitos segurados ou dependentes que têm medo de casarem novamente. Então vamos fazer uma retrospectiva lá para a legislação da Lei Orgânica da Previdência Social de 1960, especificamente a Lei 3.807 de 1960. Lá então tratava no seu artigo a pensão por morte, quem eram seus dependentes, a forma da concessão dessa pensão por morte e a forma da extinção deste benefício. Então, dentro dos motivos de extinção deste benefício, tem causas lá como atingir a maioridade dos 21 anos e outras formas, mas especificamente nós vamos falar da aquisição de um novo casamento. Então, lá previa que a mulher que se casasse novamente perderia o direito à pensão por morte, lá no ano de 1960, e esta lei vigorou até julho de 1991. Por quê? Porque a partir de julho de 1991, dia 24, passou a vigorar uma nova legislação, que é a Lei 8.213 de 91, que não trouxe esta vedação, não trouxe esta extinção. Isso quer dizer que a mulher, o homem, o cônjuge, o companheiro que casa novamente a partir desta legislação e é concedida a pensão por morte, não tem mais esta perda do benefício, em que pese lá no ano de 1960, na legislação anterior, somente quem perderia o direito à pensão por morte por novo casamento eram nós mulheres. Não tinha este mesmo tratamento aos homens. Felizmente, com a evolução da humanidade, a evolução da legislação, foi então retirado essa vedação, porque eu entendo também que as pessoas merecem recomeçar as suas vidas. O casamento foi feliz enquanto deu, a união estável também, e é necessário recomeçar. E não seria justo, então, esta perda de um benefício que ele é caracterizado como alimentos, é um benefício alimentar. E esta mesma legislação do ano de 1991 trouxe uma previsão também que se a mulher, o cônjuge ou o marido adquirir um novo casamento e desta união, deste casamento, dessa relação matrimonial, vier a falecer este marido ou esta esposa ou este companheiro, e esta beneficiária dependente já recebia a pensão por morte de um outro casamento ou de uma outra união estável, ela poderá escolher o melhor benefício. Se for mais vantajoso, após todo o cálculo da pensão por morte deste novo instituidor for mais benéfico, a pensão por morte do último casamento, ela poderá então renunciar àquela pensão anterior e se beneficiar da pensão do seu falecido companheiro ou marido atual. Então trouxe mais este benefício à legislação. Então sempre tem que estar atento no ano que preencheu os requisitos ou o ano que se concretizou o óbito do segurado junto ao sistema do INSS, porque há casamentos lá do ano de 1975, 90, onde houver o óbito neste período. Então, a legislação que vigora, que concedeu aquela pensão por morte,
é daquela época, daquela legislação de 1960, então deve ser observado. Existem aí mulheres e homens que recebem pensão por morte instituído lá em 1984, antes de 1991, que devem ser observados isso. Esses sim não poderão, se ainda vivem e são beneficiários de pensão por morte, não poderão ter um novo matrimônio, infelizmente, porque tem que ser observado a legislação que regeu o ato. Então, o tempo rege o ato, e o ato que ocorreu, então, a concretização do óbito foi lá naquele período da legislação anterior de 1960. Então, assim, hoje pode sim casar com a atual legislação, pode se casar, ser pensionista, adquirir um novo matrimônio ou uma nova união estável e poderá então escolher entre o melhor benefício do atual marido instituidor falecido ou do anterior. Essa é então a evolução histórica deste benefício da pensão por morte, especificamente nas causas de extinção da pensão. Outro ponto que podemos falar também, que eu acho muito importante, que chega muitas perguntas aqui no escritório, é o dependente beneficiário de pensão por morte, que é menor de idade, porque a pensão por morte ainda ela é concedida até os 21 anos, e aí se tem a vontade de fazer a emancipação deste menor, né? Então, assim, cuidado, uma das formas também da extinção da pensão por morte é pela, a gente chama da emancipação. Então, tu emancipa os efeitos daquela maioridade e isso também é um dos motivos da extinção. Então, tome muito cuidado para aqueles beneficiários dependentes que teriam o direito de receber pensão por morte até os 21 anos e se faz a emancipação deste menor, perderá certamente o benefício da pensão por morte. Então, ficamos hoje por aqui, especificamente nessas duas causas de extinção da pensão por morte, que então não vigora mais nos dias de hoje, que é a questão do novo matrimônio, e vigora nos dias de hoje a questão da emancipação do menor de idade para fins de benefício previdenciário. Espero que aproveite e um grande abraço.